Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos felizes nesta noite. Quero estar grato a Deus nesta noite por tudo quanto Deus tem feito neste lugar. Confesso que eu me encontro de veras alegre em estar aqui juntamente com os irmãos no encerramento dessa festividade. Para mim é uma honra, né? E eu louvo a Deus e transmito toda a honra e toda a glória para o Deus de Abraão aqui nesta noite de hoje, amém? Fico feliz por tudo. Quero desde já agradecer ao nosso irmão Erivelto, juntamente com sua equipe, que nos convidou para trazer a palavra no encerramento dessa festa. Eu confesso, está falando para o Rodrigo, se o trabalho terminasse agora, eu já estava feliz. No momento em que a cantora cantava aquele primeiro hino, aleluia, algo de Deus na minha vida eu senti naquele momento ali. Porque quando nós chegamos para adorar o Senhor na sua casa, na beleza da sua santidade, algo diferente acontece nas nossas vidas, amém, irmão? E por isso eu convido os irmãos para nós adorar o Senhor aqui nesta noite hoje, amém? Adorar Ele, louvar Ele, glorificar o nome do Senhor. Estamos numa festa, aleluia, e Jesus se faz presente aqui em nosso meio, irmão, amém? Jesus se faz presente aqui, amém? Então eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias comigo, por favor. No livro de Gálatas, epístola, carta escrita pelo apóstolo Paulo, Gálatas capítulo de número 5, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, amém? Peço que os irmãos orem por nós, para que eu possa fazer só o que Deus mandar aqui hoje, pregar só o que Ele mandar, amém, irmão? Se não agradar, você pergunta a Jesus depois. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele aqui hoje. Gálatas capítulo de número 5, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Hein? Os irmãos contrários, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim, 16 em diante: digo, porém, andai em espírito e não cumprei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas sois guiado pelo espírito, e não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. E você diz amém. Maravilhoso e eterno Deus, na tua presença maravilhosa, eu te louvo e eu te engrandeço na beleza da tua santidade. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mais uma vez, agora eu me encontro aqui diante desse púlpito, ó Pai, diante, Senhor, da tua igreja, e te peço o pedido que eu sempre tenho feito, Senhor, em todos os lugares aonde eu tenho ido, Senhor, ó Pai, cada lugar, ó Pai, em todos os estados que o Senhor tem nos levado pela tua misericórdia, e novamente vou fazer aqui, que o Senhor, ó Pai, que eu desapareça, e que o teu Espírito possa falar conosco. Meu Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar. Amados, nós passamos por uma passagem verídica tremenda,
pura, finíssima, onde trata-se da palavra do Deus de Abraão aqui nesta noite hoje. Trata-se da palavra do bom mestre. E pedindo a Deus, durante os meses em que fui convidado para trazer a palavra do Senhor, e eu queria pregar algo que eu achei bonito, importante, do que eu queria. Mas nós, como somos mandados, nós temos um acima de nós que manda. E já que somos mandados, temos que cumprir a ordem daquele que está acima de todas as coisas. E o Senhor Jesus sempre, mais de um mês, Ele sempre falando comigo, e eu tentei ir para muitos lados, algumas passagens lindas, que todas as passagens da Bíblia são lindas, tremendas. É a palavra do Deus de Abraão, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E me apeguei a uma passagem, a uma palavra tremenda, no livro do Êxodo. E creia eu que eu ia pregar essa palavra, e o Senhor dizia: não, a palavra que eu quero que você pregue é essa. E nesta noite eu confesso, vou pregar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração aqui nesta noite para a igreja. E olhando agora, quando o Senhor me levava para o capítulo 5 do livro da carta, a epístola que Paulo escreveu ao Gálatas. Isso aqui trata-se da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí, quando ele junto com Barnabé, os irmãos sabem que a sua primeira viagem missionária, ele foi para a Arábia Saudita, onde Paulo passou 3 anos. Depois de 3 anos, Paulo fez uma revolução. Ele revolucionou. E depois de fazer uma revolução ali na Arábia, no Oriente Médio, a Bíblia diz que Paulo voltou agora para a sua pátria. E voltando para o seu solo pátrio, ele foi levado agora à igreja mãe de Jerusalém, capital turística de Israel. E agora, quando ele voltou da Arábia Saudita, os irmãos sabem que esse caminho ele cruzou na sua segunda viagem missionária, aonde ele passou ali com Silas. Na sua segunda viagem missionária que teve ali em Tessalônica, que a capital é Filipe. E nós sabemos que ele teve grande desafio. A intenção de Paulo aqui era ter fruto para a obra do Senhor. E o tema, aleluia, dessa festa é um tema tremendo, né? Jovem frutificando para a obra de Deus. Mas para frutificar e para dar fruto, nós temos que cumprir o que está escrito, a qual nós lemos aqui nesta noite. Se não tem os frutos do Espírito, não tem alma, nem o nome do Senhor é glorificado. Paulo, ele mostrou qualidade. Paulo mostrou que para nós ganhar alma, fruto para a obra de Deus, nós temos que viver aquilo que está escrito no capítulo 5 do livro de Gálatas, aqui nesta noite hoje. E os irmãos sabem que todas as viagens missionárias de Paulo foi uma viagem de desafio, foi uma viagem aonde ele sofreu. Por algumas vezes, por amor à obra de Deus, Paulo chegou a ser apedrejado algumas vezes. Chegou a ser apedrejado por 2 ou 3 vezes, por amor de Cristo. E olhando agora para essa passagem, a qual o Senhor Jesus me deu, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, os irmãos sabem que ele tinha vindo de uma experiência tremenda. Ele tinha passado um momento a sós com Deus. Quando Paulo foi levado para a Arábia, ele era praticamente novo convertido. Paulo, ele não tinha muito tempo de crente. Paulo, o Senhor, aleluia, o encontrou em um momento em que ele perseguia o povo de Deus. Os irmãos sabem que quando ele chegou para Anás, sumo sacerdote Caifás, para pedir carta branca, pedir carta para agora perseguir o povo que havia fugido de Jerusalém.
E chegando ao caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus se encontrou com Paulo, e ali foi um encontro tremendo de perseguidor. Deus agora levantou um homem que tinha amor pela obra, que tinha amor para os frutos, que tinha amor para ver as almas se render aos pés do Deus de Abraão aqui nesta noite hoje. Irmão, quando eu olho agora para a vida de Paulo, eu vejo um homem sofrido pelo ministério a qual foi lhe dado. Na segunda viagem missionária, aleluia, ele sofreu também. Aqui também ele sofreu. Os irmãos sabem que o povo de Gálatas, ali da região que ficava ao norte da galáxia, era um povo que habitava ao norte da galáxia, que alguns tempos depois, nos diz a Bíblia Sagrada, que esse povo, parte dele emigrou para o sul da Europa, onde hoje é a França. A Bíblia nos relata, aleluia, que aí ele passou por Icônio, passou por Derbe, passou por Listra, passou agora por Písia, passou por várias cidades. E a Bíblia diz que para Paulo escrever esta carta aos Gálatas, Paulo ele teve sofrimento, Paulo ele teve dificuldade, porque ele escreveu essa carta às autoridades que havia naquela época. Paulo ele teve um desafio tremendo, mas Paulo ele sabia de uma coisa, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que tinha lhe chamado, ele sabia que não estava só. Sabe por que eu e você, nós pregamos e cantamos com convicção e autoridade? É porque quem nos chamou, esse não vai te deixar só fazendo a obra aqui nesta noite hoje. Aonde você for, Jesus vai contigo aqui nesta noite. Independente do que for, a obra que Deus entregou nas tuas mãos, mesmo que alguém olhe e até acha que não vai dar certo, Jesus te chamou, Ele está contigo, não vai te abandonar. Oh, vadasto que me envia, alobre afasto que me comanai. E agora Paulo, ele deixa uma lição para nós. Paulo agora, ele deixa agora alguns requisitos. Paulo agora, ele deixa para nós agora um ensinamento tremendo. Aleluia, quando fala, aleluia, aqui no capítulo 5 do livro de Gálatas, a Bíblia diz que Paulo, aleluia, quando ele chegou ali, isso foi na sua primeira viagem, aleluia, quando ele junto ali, escrevendo Gálatas, junto com Barnabé, a Bíblia diz que Paulo, aleluia, ele sabia que o povo de Gálatas, aleluia, não era um povo tão fácil, aleluia, de entender, aleluia, os mistérios da cruz. Mas Paulo, ele sabia que aquele que estava com ele ia abrir a mente daquele povo. E nos diz a Bíblia que nesta carta escrita, muitos não judeus que habitavam ao norte da galáxia, ali se converteram ao Deus de Abraão. E ali muitos, quando viram que o nome de Jesus era glorificado, muitos não judeus aceitavam Jesus através da palavra que Paulo pregava. E ali o povo de Gálatas ficaram preocupados e disseram: olha, o evangelho desse tal de Jesus que esse Paulo está pregando está tomando conta de toda a galáxia. Nós temos que fazer alguma coisa. Ei, quando Deus está contigo, levante quem se levantar, Ele vai te honrar aonde você chegar. A preocupação daquele povo, no começo, eles não deram crédito, achou que Paulo era, está entendendo? Mas quando eles viram que o evangelho de Cristo começou a prevalecer, a Bíblia diz que eles se preocuparam. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Ei, crente foi chamado para desafio. Você não foi chamado para agradar ninguém não, meu irmão. Você nunca vai, olha, se você pensar que vai agradar todo mundo, você está enganado. Jesus não agradou a todo, meu irmão. E quando prega esta palavra aqui, mexe com o ninho de Satanás.
Quando prega a palavra do Senhor, o inimigo se levanta. Ei, Paulo antes de se converter era respeitado, mas quando ele aceitou Jesus, aquele que andava com Paulo foi o primeiro a querer matar. Só tem uma coisa: quem está debaixo das asas do Deus de Abraão, ele não morre não, meu irmão. Jeová vai cumprir com aquilo que ele falou no teu ministério e na tua vida aqui hoje. E agora Paulo chega escrevendo o livro de Gálatas, né? Aí muitos podem olhar para essa palavra e dizer: mas essa palavra aí é ensinamento para outra coisa. Não, negativo. É uma palavra mais para o culto de doutrina. Não. Isso aqui, Paulo deixou para nós. Se não tivesse fruto aqui, a caridade, o amor, não tem fruto não, meu irmão. Porque as primeiras que está aí é inveja, é lascívia, está entendendo? O que está é a prostituição, é a confusão, é a heresia. Então isso, irmão, infelizmente tem afetado em muitos lugares. Mas só que nesta noite o sangue de Jesus tem poder. Nesta noite há uma igreja remida, comprada pelo sangue de Jesus. Queira Satanás ou não, ei, aqui ainda habita o Espírito Santo de Deus. E aonde tem povo de Deus adorando a Ele, Ele se faz presente nesta noite para trazer para nós a palavra do Evangelho verdadeiro. Ei, Paulo, quando chegou com Barnabé, você vê que depois que Paulo, ele estabeleceu, ele abriu a igreja ali, as pessoas que estavam ali, ao norte da Galácia, esse mesmo povo começou a perseguir aquele que aceitaram Jesus. Antes eram amigos, antes estava tudo junto, em comum, mas quando aceitou Jesus, houve uma perseguição tremenda, a ponto de muitos deles também mais tarde, emigrou para o sul da Europa. Sabe por quê? Irmão, quando o crente está dando fruto, a primeira coisa que acontece na tua vida é a perseguição. É bera, tu que for, mané. Labra xere me nível couvaçar. De mim trefaste que me couvaçai. A perseguição é uma das escolas que Deus sempre deixa para o crente. Se o crente aguentar a perseguição, se você passar pela faculdade da perseguição, ei, pode ter certeza de uma coisa, da acusação, pode ter certeza, o que vinha lá na frente é café pequeno. Jeová está contigo aqui nesta noite hoje. Ei, pode até lhe perseguir, pode até lhe apedrejar como Paulo, pode até lhe censurar, pode até querer lhe matar. Só tem uma coisa: aquele que te chamou não vai te abandonar aqui nesta noite hoje. Não! A Bíblia diz que houve um tempo na vida de Paulo, que a vida de Paulo era se esconder. Um homem que agora andava por tudo quanto é lugar, um homem respeitado, agora por causa do Evangelho de Cristo, estava se escondendo. Por quê? A perseguição. Alguém disse: olha, Paulo, querem te matar. Querem te matar. O mundo aí fora quer ver a minha e a tua queda, mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida e na minha. Eu estou sentindo um negócio gostoso aqui nesta noite hoje, irmão. Alabra churimicou manacia. Entre a suminívia, entre a fôrega,
aleluia. E agora Paulo disse que não pode o fruto da carne a inveja. Irmão, aonde tiver inveja, aleluia, Deus não habita não. Aonde tiver dissensões, o Espírito Santo sai fora. Aonde tiver heresia, nada acontece. Deus não opera diante dessas coisas. Mas quando o crente agora se humilha, ele agora desce diante do Deus de Abraão e começa agora a entrar na presença do Espírito, começar agora a fazer o que Deus determinou na tua vida. Pode se levantar todo o inferno, mas vai chegar alma para o reino de Deus através de você aqui nesta noite. Nada impede quando Deus quer usar um homem ou uma mulher. Adova shuri me cantos lébia, derebe cantos suri me fai. Jesus disse: a árvore que não dê fruto, ela é o quê? A árvore que não dá fruto, ela é o quê? Tem que ter fruto. Xarabacandaraia. Tem que ter fruto, meu irmão. Aleluia. E você sabe que aonde tem fruto chama a atenção de alguém. Tem muito crente, irmão, que parou. Tem gente aqui que tem parado, até por palavras. Mas nesta noite eu trago uma palavra de Deus para você, minha filha. Xarabacandaraia. Derebacanto rubixuri me cai. Você tem parado, você não tem sido mais a mesma, o mesmo. Mas Deus manda te dizer, meu filho, minha filha: ei, quem te chamou foi eu quem te tirei. Quem pagou o preço foi eu. Quem pagou foi eu quero você na minha presença. Ei, para tirar lá de dentro, meu irmão, para tirar lá de fora do mundo, é muito difícil. Agora para botar para fora é muito fácil. Para botar para fora é fácil demais. Vai construir uma casa hoje e manda o mestre ora, o pedreiro agora, ele levantar as primeiras fases e levantar as paredes. Quantos dias ele leva? Tem que ter o prumo e tem que ter o medo. Mas para derrubar, é só chegar com a marreta e derrubar. Está entendendo? Para derrubar, o camarão chega quebrando tudo ele quebra. Agora para construir, leva meses. Assim é a vida dentro da igreja. Lá para Xandaraia. Assim é a vida dentro da igreja. Aleluia. Para conservar, para amar, para beijar, arabaxandaraia, para chorar junto ombro a ombro, para estar ali ombro a ombro na hora do sofrimento, na hora mais catastrófica, no momento mais caótico, mais difícil. Muitos se afastam, somente alguns é que vai lá. Só tem uma coisa, meu irmão, é nessa hora que você tem que saber reconhecer, se conscientizar que quando você entra por uma guerra dessa e aquele se afasta, aí você tem que lembrar: realmente eu não posso parar. Agora eu sei quem é o meu verdadeiro amigo, porque todos me deixaram, mas Jesus não me deixou. Está comigo aqui nesta noite hoje. É o único que não deixa, é o único que não abandona. Decamanai, xarabacandarai. Eu digo uma coisa: não sou melhor, também não sou pior. Mas uma coisa eu digo para vocês nesta noite: olha para Jesus. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para mim, não se espelhe em mim não. Nunca se espelhe em homem, porque um dia aquele espelho pode quebrar. Viu? Não se espelhe em pregador, em cantor, em homem que não. Se espelhar em um biratã, aí é uma benção, prega isso, mas é homem. É homem. Agora quer ter sucesso, quer dar fruto, quer ser bem sucedido, quer ter um ministério bem sucedido, ei, se espelha no Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aquele que te chamou para uma grande obra.
você está aqui hoje? É porque Jesus está na minha e na tua vida aqui hoje. Quanto crê que Jesus está na tua vida? Quantos? Ei, você está aqui porque Ele está na tua vida. É Ele quem te traz, é Ele que tem que cuidar de você. É Ele que tem que cuidar de mim e de você. Xarabacandurebe ondemai. Labarachuri me cantos nébia. Se Jesus nos deixar por um segundo, o inimigo nos traga, meu irmão. Só tem uma coisa. Ele disse: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, e disser todo mal contra vocês por minha causa, Jesus dizendo: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Xarabacandaraia. Grande é o vosso galardão. Ei, escute uma coisa, vale o que falar, aconteça o que acontecer. Ei, você não vai passar na balança do homem, não. Você vai passar na balança de Deus. Só tem uma coisa: faça o que Ele mandar e Ele vai te honrar aqui nesta noite hoje. Eu estou sentindo a glória de Deus na minha vida aqui hoje. Sabe o que Jesus manda dizer para alguém aqui hoje? Eu lhe trouxe aqui, olhe, para mostrar para você que eu sou o mesmo, e para dizer para você, minha filha, que eu não mudo. Louve, Doroubico Manassiá. E agora Paulo chegando, ele disse: olha, o fruto do Espírito é a caridade. Irmão, tem sumido. Aleluia. Essa palavra caridade, ela tem sumido. Ela tem sido pouco usada. Xarabacandaraia. Tem irmão que vê o outro morrendo lá, no lugar de ajudar o irmão, perguntar: hoje eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Uma pessoa chegou para mim hoje e me fez uma pergunta assim que me encheu o meu vazio. Eu fiquei alegre. Eu estava, Jesus, tu és grande. Quando eu desci aqui hoje, quando eu estava vindo aqui para a igreja, e eu fiquei feliz. A irmã Shirley me fez uma pergunta, e aquela palavra preencheu o meu coração. Às vezes nós pensamos que estamos só, mas Jesus sempre levanta alguém para cuidar de mim e de você aqui nesta noite. Rabaxandaraia. Tem momento, porque às vezes Deus lhe usa para pregar, para ensinar, mas tem momento que o homem de Deus precisa também de alguém, de Deus usar alguém para ele. E essa palavra encheu meu coração. E sabe o que eu entendi? Eu digo: Jesus, tu és fiel. Jesus, sabe por que eu fiz isso, Biratã? Para mostrar para você que eu não sou Deus que trago e que abandono, não. Eu trago e eu cuido. Eu cuido de você, eu cuido da minha igreja, eu cuido de todos eles. Aquele que é enviado para a minha obra, eu cuido dele na terra. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não pense, meu irmão, que você está só. O ministério que Deus entregou na tua mão, o diabo não vai acabar com ele, porque Jesus está só te provando para te aprovar aqui nesta noite hoje. Deus, Ele prova, mas Ele aprova também aqui nesta noite hoje. Quando eu olho para a vida de Paulo, lá no capítulo 6 de Gálatas, ele já chega dizendo: olha, não me importune mais, não me inquiete mais, por favor, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo quer dizer? Isso fala de experiência. Isso fala de experiência. Era um homem já calejado, apanhado, sofrido no Evangelho. Só tinha uma coisa.
ele sabia que o Deus dele nunca deixou ele, Ribamar. Ele não deixa, Deus não deixa. Ei, foi apedrejado por 2 ou 3 vezes, chegou a ser quase bem morto. Ei, mas a Bíblia diz que foi o único apóstolo, o único discípulo de Jesus Cristo, ei, que teve ali e que teve agora. Escuta uma coisa, chegou a dizer: olha, assim, ele chegou, reuniu o povo, parece que eu vejo, e chegou e disse: olha, sede vós meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ei, para a pessoa dizer isso, irmão, ele tem que estar na graça. Foi o único discípulo aí, o único apóstolo que imitou Jesus, até nas viagens missionárias, naufrágio, ei, muitas vezes de pé, luta, aleluia. Mas a Bíblia diz que o fim de Paulo, ele disse: olha, combati um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, a coroa vai ser me dada naquele dia. A coroa que Deus, que Jesus separou para mim e para você, ninguém vai tomar. Vale a pena sofrer. Os jovens leram aí o Apocalipse. Aí eu me lembro quando Jesus disse no capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, e foi que ele disse: ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Depois disse: esse que veio sem, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua. Irmão, isso fala de coisas especiais, isso fala de coisa celestial, isso aí fala de coisa que só Jesus pode nos dar. Lá para Xandaraia, e muitas vezes por qualquer coisa, até por coisa banal, até você quer abandonar, você quer desistir. Não desista não. Ei, está apanhando, dê as costas, aleluia. Jesus, aleluia, está contigo. Não é fácil não, meu irmão, aleluia, mas o crente tem que ter couro de jacaré, aleluia. Eu sei que a palavra às vezes é pesada, é dura, só tem uma coisa: um dia vai passar, mas a Bíblia diz que naquele dia será eternamente lá na borda de Canaã. Ei, naquele dia, lá na borda do Cordeiro, aliás, a Bíblia diz que a festa vai ser grande, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, Ele mesmo vai enxugar todas as lágrimas dos vossos olhos aqui nesta noite. E agora Paulo, muitas vezes, foi apedrejado, sofrido, apanhou, foi acusado, levado diante do sinédrio, diante dos maiorais, diante dos homens mais severos daquela época. E a Bíblia diz que em uma das suas vezes foi levado ao sinédrio, foi levado ao tribunal para ser julgado. E Agripa, juntamente com outros lá, queria acusar Paulo. E quando Paulo chegou lá, ei, sempre vai ter isso na tua vida, no teu ministério. Não pense que você vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém querer parar a tua trajetória. Tentaram parar a trajetória de Jesus, mas não conseguiram. Tentaram acabar com o ministério de Elias, mas Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Alabraxandaraia. Tentaram acabar com o ministério de Paulo, mas Paulo morreu diante do Deus de Abraão. Ei, tentaram acabar com os apóstolos, mas eles estão na glória com o Senhor. Ei, pode até tentar, só tem uma coisa: ninguém vai te matar. Deus não vai deixar, independente do que você está passando. Jeová está na tua casa, na tua família, está fazendo a obra aqui nesta noite hoje. E a Bíblia diz que quando ele chegou dentro daquele sinédrio, a acusação foi grande. E disse: Paulo, permita que eu te defenda. Paulo disse: estás querendo mérito demais, Agripa. Há um que me defenda aqui hoje. Paulo disse: permita que eu fale. Fala, Paulo. Paulo disse: toda a minha vida eu vivi
aí perseguindo fariseu, fazia isso, começou a dizer, perseguir crente, e peguei os que estavam em Jerusalém, depois fui para Damasco, atrás, chegando no caminho de Damasco, eis que uma luz brilhou e eu caí, e eis que a voz dizia, Saulo, Saulo, porque me persegue? Ele disse, Senhor, quem és? E eu disse, Senhor, e Jesus disse, eu sou Jesus, aqui tu persegue, e ele disse, o que eu fui fazer, e ali agora, mas eu sabia que Jesus era o primeiro que havia de morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Aí lá de cima, quando ele falava isso para o rei Agripa, lá de